Aqui é o José Alberto, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de um sinal, que eu acho que é o sinal mais importante da segunda volta de Jesus Cristo. Esse sinal ele consta na Bíblia, no capítulo 24, versículo 14 de Mateus. Então, se puder abrir a Bíblia para acompanhar esse texto. O versículo diz assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Essa profecia de Jesus Cristo, ela está no contexto de uma pergunta que os discípulos fizeram: "Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos?" E Jesus começa falando para eles: olha, vão haver falsos cristos, falsos profetas, vai haver guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Agora, quando chega no versículo 14, ele diz: "E será pregado este evangelho do reino a testemunha a todas as nações, então virá o fim." Então a ideia para a gente que escuta essas palavras de Jesus Cristo é o quê? Quando o evangelho chegar a todo mundo, o que vai acontecer? O fim vai chegar. Que seria a resposta aos discípulos, Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? A gente vai pegar esse, seria, vamos por a referência mais direta de Cristo, quando o evangelho for pregado a todo mundo em testemunha a todas as gentes. Essa palavra de Cristo, ela está em harmonia com o que ele falou no capítulo 28, versículo 19. Vocês podem conferir aí, fala assim: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Então, a comissão de Cristo para pregar o evangelho também abrange todas as nações. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então você vê uma abrangência mundial. Quando essa abrangência mundial do evangelho for alcançada, então virá o fim. E é justamente sobre esse tipo de pensamento que eu queria conversar com você, para mostrar uma visão de acordo com a palavra. Para isso, vamos ver o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Olha que interessante aqui. Paulo, ele foi um dos maiores pregadores do evangelho, e ele é conhecido como levando o evangelho para os gentios. Escreveu várias epístolas e a vida dele foi entregue à pregação. Olha a avaliação dele aqui. Colossenses 1, versículo 6. "Que chegou até vós, como também em todo o mundo." Aqui ele está falando da palavra da verdade do evangelho. Finalzinho do versículo 5. "Ouviste pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo." Ou seja, a palavra do evangelho que tinha chegado até eles, também em todo o lugar aonde o evangelho chegava, estava produzindo frutos para o reino de Deus. E no versículo 23 diz assim: "Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro." Então, na visão do apóstolo Paulo, a forma como ele enxergava, o evangelho já tinha ido a todo mundo, já naquela época dele. E nós estamos vivendo no ano 2000 e Jesus Cristo não voltou ainda. Uma coisa que a gente tem que entender quando pensa nesse tema é o seguinte: do mesmo jeito que a história do povo de Israel tem altos e baixos, tem momentos em que o povo se consagrava e Deus abençoava, e eles se tornavam prósperos, felizes, venciam a guerra, aconteciam momentos em que eles se afastavam, entravam em apostasia, e aí Deus permitia eles serem levados cativos para a Babilônia, permitidos ser derrotados pelo Império Romano, e aí eles sofriam revés. Então, a vida espiritual era subindo e descendo, subindo e descendo. Por exemplo, a Alemanha, ela pode ser considerada o berço da reforma protestante, por causa que ali Lutero pregou, muitas pessoas ali teve acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus foi traduzida, logo que veio a imprensa, milhares e milhões de Bíblias foram distribuídas. Então a Alemanha teve o seu momento de ascensão espiritual, mas passado alguns séculos, aquela luz teve a oportunidade de fazer mas às vezes nem todas as pessoas aproveitam. Aí veio Hitler, convenceu a população de que eles eram a raça ariana especial, que queria conquistar o mundo, e jogou a Alemanha nas duas grandes guerras mundiais.
Então, você viu que aquilo ali teve uma parte bonita de conhecimento do Evangelho, liberdade espiritual, depois vem o engano e joga a população para baixo de novo. Então, a história do cristianismo é assim, sobe e desce. Os países que as pessoas dizem que não foram evangelizados, já teve gente que evangelizou lá. Não existe janela 1040 que não tenha ouvido de Cristo e sua mensagem. Só que em algum momento veio um golpe político, as pessoas não quiseram, e aí entrou uma outra linha e foi. Então, na China, na Coreia do Norte, na Arábia, todos esses lugares aí já tiveram oportunidade de alguém pregando o Evangelho. Só que chegou o momento que a África mesmo, quantos países da África já não foi pregado o Evangelho? Aí vem um governo que não quer saber nada disso e joga aquelas pessoas na macumbaria de novo. Então, tem que entender isso. Outra coisa, o Evangelho ser pregado a todo mundo, sempre está surgindo uma pessoa nova, sempre está nascendo uma pessoa que vai precisar ser educada. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Prestem muita atenção. Aqui fala o Evangelho a todo mundo, vocês viram, né? Mateus 24, 14 e 28, 19, a missão de Cristo. Agora, olha o que Apocalipse fala. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. A mensagem diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Seguiu-se a esse outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e receber a sua imagem, a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, reparem vocês que essas três mensagens angélicas, elas também têm abrangência mundial. O Evangelho eterno, apresentado na forma de um símbolo de um anjo voando pelo meio do céu, e essa mensagem tem que atingir todos os que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então a mensagem ela chega da seguinte forma: temei a Deus e dai-lhe glória, tá? Temei a Deus respeita a Deus, dai glória a Ele, é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e tudo que neles existe. Então, essa mensagem ela faz muito sentido para a gente hoje, que vive numa realidade onde muita gente acredita que o mundo veio a partir da evolução. Faz muito sentido para a gente hoje, porque quando você está conversando no dia a dia com as pessoas, ela diz assim: eu adoro isso, eu adoro aquilo, usando a palavra gostar com sentido de adoração. Então, para um momento como esse, a palavra temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas, faz muito sentido. Vinda a hora do seu juízo, isso aqui é uma referência direta ao cumprimento da festa da expiação, o significado da festa da expiação cumprido em Cristo. E também qual é a mensagem de Deus? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia é o vinho misturado, são as crenças misturadas. Hoje tem milhares de gente ensinando teoria, doutrina, isso, aquilo, outro, ou seja, não se sabe mais a verdade, o que se segue é o relativismo. E a terceira mensagem diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse também vai receber as pragas de Deus, o cálice da sua ira misturado, né, preparado sem mistura, ou seja, não é para receber o sinal da besta. Então essas são as mensagens que tem que alcançar o mundo todo. Agora, se você voltar aqui uma página, olha o que diz aqui na segunda parte do Apocalipse 13, quando trata da obra do anticristo. Olha o versículo 12, ó: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então existe uma ação no sentido de fazer as pessoas da humanidade que se assentam sobre a terra a adorar a besta e a sua imagem. Então, a ação desse poder está confrontando a primeira mensagem, está confrontando as mensagens angélicas que são em direção àqueles que se assentam sobre a terra. O versículo 13 diz o quê? Opera grandes sinais
de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, diante dos homens. A humanidade aqui, envolvida. Versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado fazer aos que habitam sobre a terra. Então, versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra. Olha só, repete de novo: os habitantes da terra. Versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a ação da besta, ela tem âmbito mundial. E o evangelho também tem âmbito mundial. Nas 3 mensagens angélicas a gente viu assim, para que ninguém adore a imagem da besta e receba a sua marca, para não receber as pragas de Deus. O anjo poderoso, né? Então, gente, qual é a conclusão que eu vou chegar nessa pequena reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês? O auge da pregação do Evangelho, que Cristo falou, e esse Evangelho do Reino vai ser feito a todas as nações, e então virá o fim. O auge dessa profecia não foi na época de Paulo, se bem que naquela época o Evangelho foi a todo mundo, mas vai ser dentro do conceito das 3 mensagens angélicas. O auge do Evangelho vai ser em confronto, em batalha com as forças das trevas, com o anticristo e com a marca da besta. Porque a marca da besta, ela vai querer enquadrar todo mundo, vai querer que todo mundo adore, mas os verdadeiros mensageiros de Deus vão estar falando assim: não, a gente só adora o verdadeiro Deus. Então é nesse conflito que o Evangelho vai pegar todo mundo num fechamento escatológico, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu já vi várias vezes as pessoas na internet falando assim: a marca da besta é um chip, a marca da besta é um código de barras, a marca da besta é um Mondex. Eu já conversei com algumas pessoas e perguntei assim: a marca da besta tá certo, a marca da besta é um chip. Aí eu falei assim: e quem é a besta? Aí a pessoa não sabe dizer. Assim, se é a marca da besta, você tem que conhecer a besta para saber qual é a marca dela. Ele tem que saber que poder é esse que vai lutar contra Deus. E aí sim. Tem muitos pregadores que estão falando sobre diversos temas do Evangelho, mas não estão falando, não estão preparando o povo para essa linha de combate, porque eles não sabem nem o que é a besta, não sabem o que é esse sinal, e não estão avisando as pessoas. E não significa, pregar o Evangelho a todo mundo não significa que o mundo todo vai aceitar o Evangelho. Ela vai ser pregada como foi Noé, falou que o mundo vinha destruir, mas uma pequena parte que foi salva. E agora no final a mesma coisa, o auge da profecia de Cristo, falando que o Evangelho seria todo mundo, ele vai se cumprir num momento de combate e de conflito, num fechamento escatológico. Então eu agradeço você pela participação, fique à vontade para colocar o comentário aí embaixo que você achar melhor, e até mais, muito obrigado.